E aí, de boa no estudo? Estamos aqui para mais de uma dica para o seu Enem, dia 24 e 25, 24 Ciências Humanas. Cai mais no Enem, História do Brasil ou História Geral? História do Brasil, não há dúvida. Mas hoje eu trago dicas de História Geral, não deixe de ver alguns tópicos importantes. Relembrando que são tópicos, são dicas. Eu vou passar pelas fases mais importantes da história, aquelas gavetas, aquelas etiquetas de pré-história e idade contemporânea. E em pré-história não se esqueça da Revolução Neolítica. Revolução Neolítica, Revolução Agrícola, quando o homem vai se sedentarizar, não é mais um caçador e coletor, não é mais um nômade, ficou sedentário, controla a produção de alimentos. Na Idade Antiga, pensando em Antiguidade Ocidental, Antiguidade Clássica, para esse Enem 2015, Roma Antiga. Grécia já caiu nos últimos anos. Vamos pensar na Roma Antiga, especialmente na subfase chamada de República. A República Romana, em que a gente pega aquelas lutas sociais, conquistas de plebeus, como por exemplo o tribuno da plebe, como por exemplo Lei Canuleia. Nós temos conquistas da plebe mediante pressão, mas conquistas em que a plebe consegue se contrapor, consegue ganhos dentro daquela política comandada pelos patrícios. Além disso, não se esqueça, quando falamos de Roma Antiga, daquela expansão territorial a partir das guerras púnicas. Se você pensa, Fernando, eu quero uma pedra angular, aquilo que Roma é antes e depois daquilo. Pense nas guerras púnicas. Roma contra Cartago. Roma é uma coisa antes e é outra coisa depois das guerras púnicas. A partir da vitória nas guerras púnicas, a partir da vitória sobre Cartago, começa a grande expansão romana. Então, atenção para esses pontos. Aquelas conquistas dos plebeus e a expansão territorial a partir das guerras púnicas. Em Idade Média, podemos pensar na Europa, a Europa dos reinos bárbaros, do feudalismo, do renascimento comercial e urbano, mas a minha dica hoje é sobre a Idade Média, que tradicionalmente se chama de Idade Média Oriental. Pense nos árabes. Cuidado, uma coisa é árabe, outra coisa é islâmico. A árabe é uma classificação étnica, de povo, de descendência. Islâmico ou muçulmano são classificações religiosas. Então pode existir um árabe que é islâmico? Óbvio, tem muitos. Pode existir um árabe que não é islâmico? Claro que pode. Pode existir um islâmico que não é árabe? Sim. A Indonésia é o maior país islâmico e não é árabe. O importante de dizer que está na Idade Média Oriental é que ali no século VII, depois de Cristo, no 600 e pouco, é que islamismo e árabes se casam. Já existia a etnia, mas a religião surge no século VII depois de Cristo. O islamismo é um cimento. O islamismo é aquele que vai unir as tribos árabes antes dispersas. Então, o islamismo é aquilo que arregimenta os árabes, que une eles para futuras expansões, que chegam até a Europa, até no momento em que os francos detêm a expansão árabe na Europa. Então, pré-história, Idade Antiga e Idade Média. Da Idade Moderna, eu lembro rapidamente a questão do final da Idade Moderna. O Iluminismo. O Iluminismo é fundamental. Saiba desse conjunto de ideias que nós denominamos de Iluminismo, ou Ilustração, ou Filosofia das Luzes. O Iluminismo, que são ideias contra o antigo regime. O que é o antigo regime? Contra absolutismo e mercantilismo. Aqueles autores que nós temos, por exemplo, os políticos, primeiro Locke, Voltaire, Rousseau e Montesquieu, são autores contra um aspecto do antigo regime, que é o absolutismo. Se você pega autores como Davi Ricardo, como Adam Smith, são do contexto iluminista, mas contra outro aspecto do antigo regime, que é o mercantilismo. E na Idade Contemporânea, em História Geral, lembro para vocês, faz muito tempo que não cai no vestibular da URGS, no Enem pouco apareceu, que é a Revolução Russa. Não se esqueça da influência da Revolução Russa, 1917, por desenrolar dos acontecimentos a partir da década de 20. Não se esqueça, é possível explicar o nazifascismo, a emergência do nazifascismo, uma das suas causas, pela Revolução Russa. São duas revoluções, fevereiro e outubro. Mas vamos pensar em outubro, a bolchevique, a socialista. Essa revolução, ela espalha entre aspas, um medo em certas classes sociais na Europa que vão ver nos fascistas ou nos nazistas na Alemanha o antídoto contra esses comunistas.
Também pense, no Brasil, nós temos a fundação do PCB, Partido Comunista do Brasil, depois vira, nos anos 60, Partido Comunista Brasileiro. A influência é grande. Não se esqueça da Revolução Russa, a liderança de Lenin e dos bolcheviques na segunda fase em outubro, mas lembre da consequência para o mundo, consequências para a Europa, consequências aqui no Brasil. A Revolução Russa explica muitos acontecimentos no século XX. Nós estamos em 2015, 30 anos atrás, o secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, começam aquelas mudanças na União Soviética, país que surge a partir da Revolução Russa, começa mudanças, perestroika e glasnost, que saem do controle. Reformas, perestroika econômica, glasnost política, mas são reformas que saem do controle e acabam sendo uma senha para o fim do bloco socialista, pelo menos o bloco socialista europeu. Acredito que com essas dicas da pré-história e idade contemporânea, você pode se deparar no Enem, dia 24 de outubro. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo se você gostou. E até a próxima!